hoje é uma prova de que a gente está resiliente Totalmente. com esse podcast, porque essa gravação não ia acontecer, vocês iam ficar sem episódios essa semana do Na Correria Podcast. Sigam aí, @Na Correria Podcast. A gente fala do Instagram, né? Mas a gente está em todas as redes sociais, né? Esse podcast é gigante, esse podcast é imenso. Todas. E quase não acontece essa semana. Fala comigo, Vanessa, tudo bem com você? Tá tudo melhor, né? Mas bem. Eu tô há 4 dias, gente, com virose. Aquela virose que deixa você no banheiro, essa mesmo. Aí tô sem treinar, bebendo muita água de coco, mas é isso aí. Quase não viemos, mas viemos. Hoje foi uma luta pra gente... A gente não tá gravando no nosso... A gente já tem um dia tradicional de gravação, né? Isso é gente, pra vocês terem ideia, hoje é um domingo, tá? A gente não tá gravando. Isso. Felipe, pai de família. Treinei hoje de manhã e vou falar isso no final do episódio, no nosso grandiosíssimo bloco. Inclusive, eu ganhei um dia pra treinar, né? Porque se a gente gravasse ontem, sábado, eu nem ia estar falando desse treino de hoje. Então, verdade. Vantagens. Muita gente teria só, ganhei um dia, não vou fazer nada. Você foi lá e treinou. Eu fui lá e treinei. Não foi bem treino. Eu vou explicar o que aconteceu. E, Joshua, como é que você tá? Sobrou alguma coisa pra você aí também, dessa virose real? Dessa virose, não tive sintomas. Mas no sábado eu perdi a hora. Sabe aquela boa e velha coisa de o celular tocou, o alarme tocou e você não ouviu, não levantou? Aconteceu comigo. Por quê? Quem sabe? Muito raramente isso acontece, mas somos todos humanos, né? Então pode ter sido uma semana mais intensa de trabalho, pode ser preocupação com Vanessa, pode ter sido uma quase virose que não aconteceu, mas o corpo pediu arrego, o corpo pediu, não vou funcionar hoje não. E eu acho que é legal respeitar isso, ouvir isso e respeitar isso, né, do nosso corpo. Poxa, eu acordei mais tarde, ia complicar todo o sábado no meu processo de coisas diárias, né, para fazer. Acabei não conseguindo treinar no sábado nem no domingo. Fui treinar rima, não treinei corrida, mas treinei rima. Ou seja, o corpo está em movimento, ainda estou tentando fazer as coisas. O que não mudou foi a vontade. Eu acho que isso é importante dizer, né? Porque às vezes a gente fica sem treinar e aí, poxa, já perdi uma vez, não vou fazer de novo, aí você vai enrolando e acaba parando. E é importante não desistir, né? Resiliência, perseverança. Isso puxa pro nosso tema de hoje, né? Porque às vezes você não vai... A gente estava falando no episódio passado, né? Inclusive, ouçam o episódio sobre resiliência. De quando... às vezes não estou muito afim de ir. Não, vou forçar para ir mesmo quando eu não estou afim e tal. E quando não dá para ir, por exemplo, uma virose ou uma lesão, né? Uma fratura. Uma fratura. Como é que funciona isso? Como fazer para voltar, né? E voltar depois que cura, né, a lesão. Exato, porque uma coisa é você não posso ir porque estou com um pé machucado. Não dá para ir. Né? Não posso, não dá para ir. Sabe? Porque se eu for, vou forçar, né, Juchu? Sim. Vou, né? Enfim. Evite. Agora, estou bom. Dá para voltar? Tipo, como é que eu sei que dá para voltar? Como é que eu sei que... Como é que eu vou voltar no mesmo ritmo? Vou voltar mais leve? A cabeça vai aguentar voltar mais leve? Eu tô voltando, né, de doença. Eu tô voltando de uma pneumonia que me tirou um mês verdade. Tá difícil de voltar, tanto para a corrida quanto para a musculação. Mas estou voltando, inclusive esse podcast é um dos motivos de voltar. É uma das forças que me dá para voltar. Para outra história para contar aqui também, né? Porque não corre, não faz sentido. Dica para o ouvinte, cria um podcast. Contrate Felipe para criar um podcast. Mas você sabe que isso vou sair completamente do nosso roteirista, desculpa aí, tá? Saindo completamente, assim... Isso é um ponto legal, eu vejo, da galera que, sei lá, fala assim, vamos postar no Instagram. Pô, tem que postar? Cara, postar é legal que você cria a cobrança daquela galera, por mais que seja, sei lá, 3, 5 pessoas, beleza. Você cria esse compromisso ali social, seja virtual mesmo, e as pessoas... E você cria em você, tipo, pô, não vou decepcionar a galera, porque eu, tava indo todo dia, né? E aí, a galera vai abrir e não vai ver o story de eu correndo. Caraca. Então, postar também ajuda nessa
nessa... O Jim Ratz se fortaleceu assim, né? Ele tem a coisa do postar e ele ainda tem o temperinho da discórdia, né? Da Da competição, competição. de botar os amigos uns contra os outros. Mas acho que ele nasceu muito disso também, né? De ter um grupo de pessoas que vão ficar uma estimulando a outra ali. Eu acho que a parte importante é, como o Felipe falou, o mental. Isso de postar é legal. E eu tenho um amigo meu que é ilustrador, que ele posta desenhos dele para ele. Tipo, ele posta no Instagram e todo mundo vê. Só que o compromisso é dele com ele mesmo. Todo dia eu vou postar um pouquinho, todo final de semana eu vou postar eu desenhando quadrinho, porque isso é importante para mim. Então, isso de postar como um motivacional, né, como um estímulo para você, seja com amigos, seja sozinho, vou me comprometer a voltar a malhar, a voltar a correr, a fazer atividade física depois desse meu período gripado, lesionado, um dia sem treinar, uma semana sem treinar, um mês sem treinar, não importa. Você tem que voltar. E como é que volta, né? A parte mental é importante. A parte mental é fundamental. Como é que você está planejando a sua volta pós-virose, Vanessa? Porque a virose vai te derrubar aí 5 dias, 7 dias? A expectativa é essa? Eu inocente, né? Eu já tinha imaginado, pô, hoje eu vou conseguir correr. Já vai ter passado 3 dias, eu tá melhor que nada. Hoje eu acordei bem parecida com os outros dias. Aí entendi que, ok, não dá. A não ser que eu queira correr riscos na rua, né, correndo, então não dá. Mas acho que vai ser meio natural, assim, eu tô esperando passar os sintomas, primeira coisa. Tem que passar esses sintomas porque não dá pra sair pra correr estando assim. Não só porque pode acontecer um acidente, mas porque o corpo está lutando contra algo, né? E às vezes a gente que é esportista, a gente tem dificuldade de admitir isso, de que seu corpo precisa de um tempo para se recuperar. Eu já corri muito doente. Não façam isso em casa, mas já fiz demais. E hoje em dia, depois de já ter passado por isso e ter ficado muito mais tempo me recuperando do que precisava, eu já percebo que, ok, vamos respeitar. Se for uma semana, tudo bem, são 7 dias, mas quando eu vou voltar seguindo a planilha. Então, a resposta de como é que eu vou fazer? Vou olhar minha planilhinha, minha programação, que dia é hoje? Amanhã era para fazer o quê? Era para fazer uma corrida leve? Então vou fazer. Talvez se for um treino de tiro, talvez eu negocie com minha treinadora. Alô, Letícia. Se o próximo dia for de tiro, provavelmente eu vou pedir para ser um treino leve, mas é isso. É voltar a fazer o que tem que ser feito. Eu tenho uma boa contribuição para isso, né? Que foi o meu processo de volta da fratura. Você perguntou para a Vanessa, Felipe, como é que ela se organizou para voltar a treinar. Eu fraturei em setembro, outubro do ano passado, fiquei um mês parado. Então eu ia voltar em dezembro, no início de dezembro, sendo que a gente já tinha comprado a São Silvestre para o final de dezembro. Então eu saí de um mês parado, voltando de me recuperar de uma lesão de fratura, né, de ter a bacia fraturada, para treinar durante um mês e enfrentar a São Silvestre. O sacro ilíaco, não a bacia. A bacia parece que é um quadril. É porque é importante causar, assim, alvoroço no podcast. Tipo, meu Deus, o cara tava sem andar. Sensacionalismo. Essa é a alma do negócio. A gente tem que trabalhar com isso. O thumbnail vai ser: estava com a bacia fraturada. E foi correr a São Silvestre. Corria São Silvestre com a bacia fraturada. Mas sim, a gente estava treinando só eu e Vanessa com a planilha do Strava, o que era legal. Vanessa já tinha começado a treinar com o Felipe Santos assessoria, né, com a Letícia, e eu ia começar a treinar com ela. Eu ainda não era atleta de Letícia. Ia começar justamente em dezembro. Então eu, ao longo de novembro, falei assim: ô Letícia, tudo bom? Beleza? Sou marido de Vanessa, lá. Estou com o sacro ilíaco fraturado. Vamos voltar, preciso voltar a treinar porque eu tenho São Silvestre dentro de um mês. Então ela foi muito cuidadosa para que a evolução do retorno fosse gradual e fosse de acordo com a minha capacidade. Mas houve sim um pensamento. Claro, eu estava com a facilidade de ter uma treinadora, né? Então, ao longo de novembro, eu já estava pensando: como é que eu vou voltar?
como é que eu vou me organizar? Eu sei que eu vou ter que ir com cuidado, eu sei que eu vou ter que ir com menos esforço de início, mas eu já tinha uma profissional para me orientar nisso e eu tinha uma meta futura, que era a São Silvestre, em um mês. Então foi desafiador. Foi desafiador porque eu fiquei com receio. Será que eu consigo? É importante, só fazendo adendo aqui na história de Joshua, de que ele começou a correr com a Letícia depois da fratura e ele já tinha feito físio, tá? Sim, Tudo direitinho. Ele seguiu o protocolo de fisioterapia inteiro e os físios já tinham liberado ele para voltar a correr no início de dezembro, o que é um tempo bem curto para São Silvestre, porque a São Silvestre é dia 31, então ele tinha um mês. Disclaimer que eu estou falando aqui somente da parte mental da corrida. Porque quem vai dizer se você está bom ou não para voltar a fazer alguma coisa é o médico que te avaliou e que cuidou da sua fratura. Porque tem um lance também que a São Silvestre era a maior distância que você ia ter corrido na vida, não é isso? Não, eu já tinha corrido. Ele já tinha feito. É a mesma quantidade de quilômetros já fiz, já tinha né? feito 15, 16 já tinha. Tá. Cara, eu nunca passei por uma lesão grande assim. Bom, vamos dizer, o tempo parado, eu tive tempos parados, mas não por conta de uma lesão que me causasse esse volta ou não volta. Só agora, na pneumonia, que eu tava vindo num ritmo bom de treino e eu fiquei na questão de, e aí, força o pulmão? Dá pra forçar? Eu fiquei na dúvida real de, dá pra ir e, sei lá, vai dar ruim? Vou regredir de alguma coisa? Essa foi a questão. Mas acho que já... Eu já tive pneumonia, eu imagino que deve ser bem difícil, né? Até, mesmo querendo, acho que deve ser bem difícil. Tipo, eu fui nadar um dia, e aí eu senti uma falta de ar, assim, pós-natação, assim, que eu falei assim, cara, eu dei 3 voltas na piscina, pô. Não que eu fosse nadador. Ainda bem que foi na piscina, meu Deus, não foi no mar aberto. Mas não que eu seja um nadador, assim, sabe? Pô, mas eu fui nadar e eu falei, cara, isso aqui era pra ser um esforço leve, sabe? E não está sendo, né? Não tá sendo, mas eu já corri, depois da pneumonia, eu já fiz uma de 5. Aí eu ia fazer a de 5 quilômetros que eu machuquei o joelho. Caí. Eu acho que eu fiz uma de 5 já pós-pandemia. Se eu não fiz 5, eu fiz 4 ontem. Eu tô com virose agora, mas eu tive uma lesão bem recente, e que é um clássico aí de quem tá ouvindo. Provavelmente vários já tiveram, que é a canelite, né? Canelite. É o clássico do corredor. E eu demorei um tempo de... É porque, assim, a corrida ela é um esporte que ela tem impacto. Então, eventuais dorzinhas podem aparecer. E aí, existe um limiar entre essa dorzinha que eu tô, é uma dor de uma adaptação, porque eu tô fazendo um treino mais forte, porque eu tô começando uma rotina nova, ou ela é algo diferente? E aí, acho que uma coisa que é importante falar é que se a dor é persistente, então se você passei semanas com a dor no mesmo lugar toda vez que eu faço esforço, provavelmente tem alguma coisa acontecendo ali. Então, eu levei algum tempo para poder identificar de que era realmente algo, né? Quando eu percebi que, ok, eu acho que eu estou com canelite. Fui no traumatologista, fizemos exame de imagem, de fato era. Meu grande medo era ser fratura por estresse. Até porque eu tinha visto em casa, né, o caso de Joshua com fratura. Então, meu grande medo era ser fratura por estresse, não era canelite. E aí, o que o médico falou foi, você pode correr, pode continuar correndo, tudo normal, mas reduza impacto dentro do possível. Então, terreno, corra na esteira, se possível, ou corra em terreno macio, que eles chamam, né, que é terra e grama. Eu não tenho terra nem grama. Então, eu fiquei basicamente um mês correndo na esteira. Então, assim, o mental, que daqui a pouco a gente vai falar mais, foi bastante afetado nesse período, porque haja força de vontade, viu, para correr na esteira. E aí, só depois foi que eu realmente, assim, voltei para a rua e voltei bem aos pouquinhos. Comecei a identificar algumas coisas que eu poderia investir de equipamentos para me ajudar. Então, foi um momento que eu comprei um tênis para me ajudar nos treinos de tiro, porque eu estava fazendo treino de tiro com tênis que eu acho que não estava me dando uma proteção suficiente para isso, me ajudando, enfim. Mas é um rolê. E voltar sempre dá um medinho, né? Como vocês falaram, de velho, será que eu sou capaz? Parece que a gente fica com medo, né? Será que eu vou conseguir fazer de novo isso? E será que eu vou me machucar se eu fizer? Uma coisa legal é que a gente acaba conhecendo melhor o nosso corpo. A gente
acaba entendendo esse limite de não, isso aqui é só uma dorzinha porque eu fiz 15 quilômetros ontem. Sim, definitivamente. Não, isso aqui é uma dor na perna porque eu fiz 15 quilômetros ontem. Não é uma lesão, tá ligado? E que existe isso, gente. Existe, claro. Botar gelo, claro. ter dorzinhas acontece, infelizmente. Agora, você falou da lesão, uma lesão clássica, né, da canelite. Tem a fascite plantar também que aparece. Eu acho que eu tive. Você acha que você teve e não tem certeza? Foi o clássico caso do acho que estou, mas não façam isso em casa. Né? Mas todos nós temos nossos esqueletos no armário. Aproveitando esse gancho, a gente tem acho que a primeira participação externa em áudio, né, do nosso podcast. Opa! Nós temos a primeira participação de uma ouvinte, Ana Cláudia Becker, por favor, entre Aplausos. Na sala. Não, ela não vai aparecer aqui, ela mandou... É um podcast, né? Então ela mandou uma participação em áudio. Incrível, estamos chiques. Vamos ouvir o áudio dela e o depoimento dela sobre lesão e voltar de lesão. Oi, tudo bem? Eu sou Ana Cláudia, eu tenho 33 anos e eu quebrei o meu pé correndo a São Silvestre. E não, eu não caí ou tropecei, nem nada disso. Eu corri os 15 quilômetros da São Silvestre no dia 31 de dezembro de 2024 com muita tranquilidade. Foi a primeira vez que eu corri tanto assim, eu só tinha corrido 10. E eu fiz em mais de 2 horas a prova, então foi muito tranquilo, num ritmo super confortável para mim. Principalmente que estava correndo esse tanto de tempo, esse tanto de quilômetro pela primeira vez. E aí, o que aconteceu foi que logo que eu, enfim, desaqueci da prova, né, enfim, meu corpo esfriou e tal, eu comecei a sentir dores nos pés. Antes da corrida, eu fiz um longo período de reabilitação do meu quadril, que não estava muito legal, então foi um tempo muito grande, assim, muitos meses de fortalecimento, e o meu quadril não doeu nada na prova, assim, o que mostra que o fortalecimento ajudou, mas meu pé continuou doendo, e como eu já tinha tido um episódio de fascite plantar, e eu senti uma dor bem, assim, embaixo do pé, assim, mais perto do calcanhar, eu achei que era a mesma coisa. Enfim, eu fiquei com essa dor por 15 dias e aí, assim, na primeira quinzena de janeiro eu fui no ortopedista, porque eu achei esquisito essa fascite não passar, né? Aí, enfim, ela examinou, pediu a ressonância e 20 dias depois da São Silvestre, eu descobri que eu estava já em processo de consolidação de uma fratura por estresse no osso navicular, que é um osso, enfim, é um osso grande do pé, mas na parte de baixo desse osso. Então, eu passei 20 dias sem saber que eu estava com o pé quebrado. Depois, enfim, imobilizei, tratei com terapia de ondas de choque, porque depois que consolidou o osso, a posição do seu pé no RoboFoot causa e pode causar, né, uma fascite plantar, que foi o que aconteceu, que é o que acontece ainda comigo. Então, já são alguns meses aí de pegar muito leve na corrida, correndo só 5K. Quando eu corro, fazendo bastante caminhada, para eu poder voltar a correr e, enfim, poder correr no final do ano uma nova São Silvestre. Temos a segunda parte. E só um adendo é que, apesar de eu ter me machucado correndo a São Silvestre, foi uma fratura por estresse e tal, nem a ortopedista sabe direito como que aconteceu essa fratura. Mas, já que vocês estão falando de lesão, eu fiquei de junho até dezembro em um processo de fisioterapia e muito fortalecimento do quadril. E hoje, meu quadril já tá bem, já tá ótimo, ele já tá podendo correr, mas o que pegou, enfim, na grande prova que eu fui correr, que foi a São Silvestre, foi meu pé e não foi meu quadril. Ou seja, fisioterapia e fortalecimento são a principal ferramenta para prevenir lesão. Um beijo. Ela já trouxe dicas, já relatos, experiências. Adorei a participação. Essas coisas que ela trouxe foram muito... Eu só tava aqui pensando no final, caramba, não é engraçado. Corrida impacta umas partes do corpo que a gente não tem hábito de fortalecer. Isso é muito complicado, porque às vezes a gente vem da musculação, por exemplo. Eu vim da musculação. Tô acostumada a fazer exercício de quadríceps, até panturrilha e tal. Mas quadril, a gente não faz. Quem é de musculação, a gente até despreza um pouquinho esses exercícios que são de peso no corpo. A gente pensa, não, pra que eu vou fazer uma elevação de quadril com peso do corpo e ficar elevando o joelho? Eu só posso fazer uma elevação pélvica com 80 quilos.
com 100 quilos. Mas olha só, né? As coisas que machucam: quadril, pé. Quem é que faz fortalecimento de Tanto pé? do pé. Antes de começar a fazer corrida? Ninguém. Mais uma história de maratonista de São... Eu vou perguntar pra ela depois se ela se considera maratonista de São Silvestre. Ela com certeza se considera maratonista. Pô, ela tem boas lembranças. Boas? Bom, ela tem lembranças dessa prova, né? Ela correu a mesma edição que a gente, A inclusive. mesma edição de vocês, Ela correu foi de a mesma agora. edição. Agora. Porque agora, ela tá recuperando agora. Ela tá recuperando assim, correndo só 5 km leve. Olha que legal a cabeça dela, né? Porque ela teve 6 meses de fisioterapia e tal para poder recuperar o funcionamento otimizado do quadril, né? Fortalecer e tal. E, poxa, 6 meses é bastante tempo. 1 mês eu já estava agoniado querendo voltar a correr. Ela passou 6 meses fortalecendo, justamente por alto carinho, né? Autocuidado. Vou cuidar do meu corpo porque eu preciso dele forte. E aí fez uma São Silvestre, se fraturou, se lesionou. E o que é que ela tá falando? Vou enfrentar de novo. Olha que loucura, cara. Porque você poderia simplesmente falar assim, nunca mais faço isso na vida. Muita gente deixa de correr, né? Ama a atividade, mas deixa de correr porque tem um impacto mental mesmo, né? Tem um impacto mental você parar de correr, né? Você ficar sem correr. Cara, fazer uma meia, fazer uma maratona, fazer uma São Silvestre, que é 15 quilômetros, apesar de todo o clima festivo, né? É um esforço grande. Imenso. É um esforço Imenso. grande. Você tá minimamente 1h30 em esforço contínuo, né? Minimamente, se você for rápido. A gente fez em 2. Porque se você quiser em menos tempo, quer dizer que você é muito rápido e você está fazendo um esforço muito maior para você treinar para aquilo, sabe? E aí também você fala assim, então eu vou correr mais devagar que vai ser menos esforço. Não, você vai ficar mais tempo Mais horas. exposto àquele esforço. Sim. É muito louco esse negócio de corrida, essa parada que a gente entrou, né? Eu tô refletindo agora, assim, tá um episódio reflexivo, assim. Por que eu tô fazendo isso, tá ligado? A gente não faz nada sozinho, certo? Então, mesmo que o nosso corpo esteja se curando de uma lesão, eu estou contando com a ajuda tanto de medicamento, quanto de fisioterapia, quanto de fortalecimento. Ou seja, tem uma equipe ao redor. E, por ser casado com Vanessa, eu tive o privilégio também de, enquanto eu estava não correndo, em novembro, Vanessa estava correndo. Conversando com os meus médicos, eu estava liberado a andar de bicicleta. Eu não podia ter o impacto da corrida, mas eu estava acompanhando Vanessa nas corridas dela com a bicicleta. Ou seja, a chama de praticar atividade física não morreu, não foi apagada. Eu estava praticando bicicleta, que era o que eu podia, para acompanhar ela na corrida. Eu estou dizendo tudo isso porque se a pessoa está lesionada, poxa, estou aqui tô com a virose, ou estou com a lesão, ou estou com um negócio que vai me levar 3 meses para poder me recuperar, e você se isola, não, deixa eu sair de todos os meus grupos, deixa eu não falar com ninguém, quando eu recuperar eu volto e converso com a galera. Não, velho, fale com todo mundo, você vai receber essa energia de, poxa, quando você voltar vai ser massa e tal, como é que tá aí sua recuperação, quer alguma ajuda e tal. Essa energia de outros, no meu caso eu tive com Vanessa, né, pra gente voltar a correr, mas essa energia de uma comunidade, seja ela parentes, amigos, companheiros. Grupo no WhatsApp, um podcast WhatsApp, que você acompanha no Instagram, né, posta no Instagram Story, dia 3 da minha recuperação, daqui a pouco volto pra pista. Isso é legal. Quando eu tava com canelite, esse mês correndo na esteira, no começo eu tava me divertindo mais, né, de, pelo menos eu consigo correr. No final eu já tava quase enlouquecendo, tipo, meu Deus, não aguento mais correr, olhando pra mesma parede. 3 vezes na semana. Mas, assim, publicar no Strava me ajudou também bastante, porque eu ia publicando e compartilhando. Mais um treino na esteira, recuperação e tal, reta final. E eu ia compartilhando um pouquinho do sentimento em relação aos treinos e ver que a galera tava ali curtindo, que todo mundo brinca, né? Que todo mundo tem, geralmente, uma comunidadezinha de 5 fãs. 5 fãzinhos que sempre dão os kudos lá no Strava. Ver que aquelas pessoas ainda estavam lá tinha um impacto pra mim, de caramba, as pessoas ainda acompanham, estão aqui. A gente vai ver esse episódio, quem são os 5 fãs do Na Correria, que vão lá comentar no Instagram. E que não são a gente. No Reels, que não somos nós, né? Fala assim, eu sou um fã. Quando bater 5, aí a gente traz a lista aqui dos 5 fãs do Na Correria. Ou mais, né? Se chegar a 5, você pode continuar falando lá. Não se impeça, né? Não chega lá e fala assim, já tem 5 comentários. Perdi. Não. Agora, a volta tem fases, né?
tem fases da volta. Primeiro, eu acho que o mental, né? Você ter na cabeça que você está naquela fase que você só pode sair de bicicleta, você só pode ficar vendo vídeo de corrida no Instagram, você pode sair para dar uma caminhada. A Ana falou que tá no corre e caminha. Uhum. Então, você ter na cabeça que você tá naquela fase. E que é uma fase. É uma Vai fase, não é pra passar. sempre. Você não vai nunca mais correr por conta daquilo, tá ligado? E aí depois, essa fase de ir caminhando e voltando aos poucos e saber se desafiar e até que ponto você pode se desafiar, né? Você, o Justo falou de liberação médica, né? Você falou de liberação médica da canelite, né? A gente teve a ajuda de nossa treinadora também. Eu acho que ter um profissional, assim, se você que tá aí ouvindo e por acaso estiver lesionado, estiver parado, puder investir em um profissional para esse momento, talvez, pelo menos. Mesmo que você pense, pô, não tô no momento de investir na assessoria a longo prazo, mas para esse retorno, eu acho que vale. Porque pensa que o assessor, ele já viu a realidade de muita gente. De muita gente que já passou pela mesma lesão que você, lesões piores, já viu recuperações. Ele vai conseguir olhar junto com você como é que você tá, qual é o seu quadro, o que é que o médico te falou e propor um plano de retorno. Eu acho que é mais cuidadoso do que se a gente deixa na nossa mão, porque todo mundo aqui, claro, já voltou por conta própria, mas eu acho que a gente tem mais risco de perder a mão e dar aquela exagerada, sabe? Porque um impacto, você tá falando de coisas, fases mentais, né, da corrida, desse retorno, né, dessa recuperação, eu acho que uma das fases também é, pô, na hora que eu vou voltar, ok, já sarei, estou pronto para voltar. A gente se cobra um pouquinho, né, em relação à performance, tipo, pô, eu quero ter a performance que eu tinha antes. A cabeça vai e o corpo não tá indo. E aí, como é que você vai se machucar para voltar a ter o mesmo pace de antes? Ter os acompanhamentos médicos, treinadores, educadores físicos, é importantíssimo. Quem tiver, assim, respeitando a realidade de cada um, quem tiver como, né, eles não estudaram, então, aí à toa, né? Eu penso assim, eles entendem e têm uma experiência. Não só estudaram, mas têm uma experiência sobre isso. Não ultrapasse os limites, cara. E vai evoluindo novamente. Vai evoluindo. A evolução provavelmente vai ser mais rápida do que o seu início. Com certeza. Só que o problema... Com certeza, né? Com certeza. Só que a cabeça já tá lá na frente, né? Eu vou até antecipar o bloco, porque eu quero falar desse meu treino de hoje. Treino da semana. Uhul! Edição especial falando de recuperação, né? Papum. Então, essa semana a gente começou o Diário na Correria, né? Sim, a gente começou o Diário na Correria na semana sim. que a Vanessa parada. Começo. Só que assim, eu comecei lá no dia 1º de abril. Vou correr. Não consegui. 2, vou correr. Não consegui. E assim foi indo até o sábado. Aí no sábado eu levantei e fui lá na esteira. Tava chovendo, tava uma chuva boa pra correr. Só que eu pensei assim, cara, eu vou molhar meu tênis e não vou conseguir correr amanhã. Não era aquela chuva tênis, impeditiva, né? Aquele cara que falou que ia comprar 2 tênis e né, eu falei pra ele, não precisa agora, não sei o que. Se eu tenho 2 tênis agora, eu corria dos 2 dias na chuva. Enfim, porque eu tinha marcado hoje de manhã pra fazer uma série nova na musculação. Alô, Vitão, tamo junto. O Vitão é o treinador? É o treinador. O cara arrancou meu couro, como de padrão, né? Mas tudo bem, amanhã a gente vai fazer a série B. Tem nome meio futebolístico, né? Série A, série B. Engraçado. Enfim. Geralmente eu falo treino A, treino B, mas você vê que o fã de futebol, ele fala série A, engraçado. série B. Enfim, mas aí ontem eu fiz 4 km na esteira. Eu vinha fazendo 3,5. Fiz 4. Só que eu criei no meu Instagram, @FelipeMux, o desafio do Botafogo na correria. Desafio Botafogo na correria. Agora eu acabei de dar um nome pro desafio. Qual é o meu desafio? Cada vitória do Botafogo, no dia seguinte eu corro 1 km. Cumulativo. Segunda vitória, 2 km. Terceira vitória, 3 km. Ano passado o Botafogo bateu 25 vitórias só no Campeonato Brasileiro. Vem aí a meia maratona. Vem aí a meia maratona no final do ano. Eu botei lá que eu ia descontar meio quilômetro a cada derrota, mas hoje eu fiquei nessa dúvida. Progressão aritmética, legal. Eu tô na dúvida se eu desconto esse meio quilômetro. Não sei. Desconta não.
acho que eu vou fazer as vitórias. Enfim, então hoje eu tinha que correr 1 quilômetro, hoje domingo, porque ontem o Botafogo ganhou, Juventude. Então, eu corri 4 quilômetros no sábado, 1 quilômetro no domingo. E aí, quando eu saí para correr 1 quilômetro, aí que tá a história que eu fui puxar o gancho. Eu pensei assim, é 1 quilômetro só, né? Irmão, vou puxar. Vou fazer puxado. Vou fazer 1 quilômetro, um tiro de 1 quilômetro, ponto. Sabe o treino de tiro você vai fazer intervalados? Não, é um tiro único de 1 quilômetro. Tá ligado? É para eu terminar derrubado, mas... E olha que eu já tinha feito a série do Vitão, mano, que é... Eu saí, sei lá, acho que eu corri 100 metros e eu olhei no relógio, estava pace de 5. Aí eu, porra, vai os 1 quilômetro assim, será? No 200 metros já tava... Eu fui variando, tal, não sei o quê. Eu não vi quanto é que ficou o meu final. Agora, putz, eu não trouxe a informação toda, tá vendo? Fiquei bolado, mas tudo bem. Vão lá no Strava do Felipe. Vai lá no Strava conferir. ver. Eu vou botar aqui, eu vou fazer aquele insert do editor, eu vou botar aqui como for. Mas... Nossa performance é afetada, velho. Não tem muito, jeito. Muito. Mas não nossa tá... cabeça... Na nossa cabeça a gente não... Na cabeça tu é um jovem de 15 anos que vai pra dentro, irmão. E aí você ainda pensa, eu tô descansado. Não, 15 anos não, porque com 15 anos eu não fazia nenhuma. Não, mas Mas com 33, eu tava no meu auge. Você já lutava com 15 anos, 17 talvez? Quando foi que você entrou no Kenjutsu? Não, já dirigia, pô. Devia 19, 20. Tá. Mas tudo isso que você falou, Felipe, o que eu ouvi foi segunda-feira eu ia correr, não corri. Terça-feira eu ia correr, não corri. Quarta-feira eu ia correr, não corri. Havia o desejo, havia o comprometimento. Todo dia eu acordava pensando, organizando minha agenda para correr. Vou tentar, não consegui, mas não é isso que vai me impedir de tentar novamente amanhã. Até o dia que você conseguiu, que foi os 4 quilômetros. E depois, poxa, já estou aqui, vou dar esse pique de 1 quilômetro a mais por conta de uma outra coisa, mas também foi uma ancoragem de um desejo. Não, vou fazer valer a vitória do meu time. Isso tudo é muito legal, porque é motivação. E aí é aquela história, eu criei o compromisso de toda a vitória do Botafogo, no dia seguinte eu vou correr a quilometragem ali. Ancoragem. Vitórias. Então, eu criei esse... Cara, eu vou ter... Nas vitórias que vierem aí, por exemplo, terça-feira o Botafogo joga, quarta-feira eu já sei que é um dia puxadíssimo, que eu tenho gravação externa e tudo mais. Eu não vou torcer pro Botafogo perder pra não ter que correr. Não, jamais, tá ligado? Então, hoje tá lançando terça-feira. Se você tá ouvindo hoje, torçam pro Botafogo ganhar pra amanhã eu fazer 2 quilômetros. Já vai colocando a sua roupinha aí, Felipe, organizadinha, na mesa, suas coisas, sua garrafinha. Em relação ao Botafogo, Felipe, se ele ganhar, você vai correr 2 quilômetros. Mas se ele perder, você já tem esse 1 quilômetro. Você vai correr novamente esse 1 quilômetro? Podia ser. Não tinha pensado nisso. Posso. Ou seja, toda vez você vai correr. A quantidade de Boa. Perfeito. Vai ser de acordo com a vitória, né? Toda vez que jogar o Botafogo, eu vou correr no dia seguinte. Perfeito. Eu incremento 1 quilômetro a cada vitória. Empatou e perdeu, beijo, tchau. Mantém. Cara, eu acho que eu cheguei em 30 quilômetros no ano. Boa. No final do ano, né? Faço uma de 30. Será que dá? Dá. Será? Não, depende de você, depende do Botafogo. Depende do Botafogo. Tá vendo? Eu não tenho nada a ver com isso. Botafogo, me ajude a correr. Nessa semana, já que a gente já tá no bloco de treinos da semana, né? Já fechando. Essa semana eu treinei um dia só. Treinei terça-feira. Chegou a treinar, então. Essa semana era a semana de aumento de volume. Na verdade, acho que semana passada já começou o aumento de volume. E essa semana iria continuar um aumentozinho de volume. Mas infelizmente, não dependeu de mim também, tive que cancelar. Mas na terça-feira eu fiz uma corrida leve. Foi uma corrida interessante porque ela foi olhando para a frequência cardíaca. E aí, para quem mora em cidades quentes, como todos nós que estamos aqui, mas quem está ouvindo aí também mora, você sabe que manter a frequência cardíaca baixa é difícil quando você está no calor, porque o tempo vai passando, né? Você começa a correr, tá tudo ótimo, tá fresquinho. Vai subindo o sol, vai esquentando, a frequência vai subindo. Então, foi desafiador nesse sentido, mas está sendo um exercício interessante, porque qual é o rolê da frequência cardíaca? Se você consegue não elevar tanto sua frequência quando você está correndo, significa que você faz menos esforço. Logo,
você vai cada vez mais expandir, de algum modo, expandindo o seu limiar de esforço. Então, de repente, algo que era um esforço para você no passado, passa a não ser mais. Então, você corre melhor com menos esforço. Mas, infelizmente, é isso. Foi terça-feira. Quinta-feira, que era o dia de treino de tiro, eu me arrumei, eu tomei pré-treino. Eu pensei, não, vai melhorar isso aqui. Mas aí, já estava pronta para sair. Não. E aí, desisti. Caraca. Tá bom. Mas vou voltar. Quem sabe essa Semana pizza que vem agora, tá de dia volta. que sair esse podcast, quem sabe eu terei corrido. Veja Então, lá no meu vocês vão estar Instagram. ouvindo aqui, ela já vai ter corrido já. Porque ela acorda Vejam lá, Vanessa Aventura Real, para descobrir se rolou corrida ou se foi mais um dia em casa. Joshua. A gente tá falando numa terça-feira, então a gente tá falando do treino da semana anterior, né? Isso. Esta semana anterior, eu achei que eu fosse correr 3 vezes, não corri, só corri 2. Mas se eu tivesse corrido 3 vezes, seria a primeira semana que eu ia correr 2 dígitos todas as corridas. Porque eu corri a Easy Run, foi 10 km, o intervalado Fartlek foi 13, e eu ia fazer o longão de 14. Então, a partir de agora, todas as minhas corridas vão ser 2 dígitos, né? A menos que eu sofra uma lesão ou alguma coisa aconteça, não tem por que minha treinadora falar assim, aí, bota aí 9 quilômetros, vai correr 8 quilômetros hoje. Não, ela vai correr de 10 em diante, né? O meu levezinho vai ser 10. Isso é muito doido. Não consegui correr o terceiro, né, que foi no sábado, mas eu corri o segundo na quinta-feira, que foi 13 intervalado, né, com momentos de tiro de corrida mais longa, mais rápida, e momentos mais devagar. Esses 13 quilômetros foram mais tranquilos para mim do que os 10 quilômetros da semana anterior, que eu tinha corrido de noite. Lembra que na semana anterior, que foi a semana do episódio de resiliência, eu não pude correr de manhã, treinei de noite. Normalmente eu corro de manhã cedo. Foi horrível, eu me senti pesado, não estava rendendo, foi muito ruim. Essa que foi uma distância muito maior, eu já me programei para... Não vai dar para eu sair de casa 5h30, 5h45. Vou sair 5h15 da manhã. Que delícia! 13 quilômetros, de boa, com variação de ritmo. Foi delicioso, desafiador. E é isso. Ou seja, a próxima semana, com fé, eu correndo as 3 vezes... Vai passar dos 30 quilômetros de rodagem semanal. Correto. Eu já tinha passado dos 30 na semana passada, mas eu vou estar chegando perto dos 40. Maneiro. Eu tenho que fazer dar uma notícia aqui nesse episódio também. Iremos para a nossa primeira corrida, eu e o Joshua, a convite. Já tá rolando! Mais influenciadores demais. Cara, olha só. Neste sábado iremos correr a Match Run. Foi um convite de nossa Nutri, Verena Ávila, que nos convidou para poder participar dessa prova. É uma prova que vai ser no pôr do sol. Imagina que lindo, na orla. Então, estaremos lá curtindo. Quem sabe rola um vlogzinho, né, Joshua? Olha só. Para o Instagram do Na Correria. Se vocês estiverem ouvindo aqui e quiserem encontrar Joshua e Vanessa lá, aparece lá, pede foto. Eles vão fazer. Eles só não vão parar no meio da corrida, porque eles estão... Não, na prova não. A gente vai fazer os 10. É 10zinho, olha só, 10zinho, cara. 10zinho. Só tem 5 e 10. Tem uma festa no final. É pra todo mundo ainda tá bonito no final, né? Pra curtir a festa. Provinha, então, Vanessa nem sabe se vai correr essa semana, mas vai correr no sábado. No sábado já vou estar boa, que é isso. Tá. Que virose é essa também? Pelo amor de Deus, né, dona Virose? Pô, pelo amor de Deus, né? Vírus demoníaco. Resumindo o episódio, pra gente empacotar aqui, porque então o editor vai falar assim, tá muito longo esse episódio, não vou conseguir editar essa semana. Esse editor também é muito exigente. A gente lesionou, sentiu dor, entender também o que é dor, o que é lesão, ou se você vai só pular um dia de treino, ou se você vai buscar de repente um acompanhamento médico, algum exame mais aprofundado, né? Um parêntesezinho aqui, a corrida nos permite nos conhecermos melhor. Isso. Ou seja, ao longo não vai ser um mês que você vai saber, já sei tudo o que acontece com o meu corpo. 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, que você vai, essa dorzinha tá diferente. Porque dorzinha, um incômodo vai acontecer. Mas ter a consciência do próprio corpo, a consciência dos próprios limites é que vai ajudar tanto a detectar algum problema que você está tendo, quanto na recuperação até onde você pode ir, né? É entender esse ponto da lesão e
voltar aos poucos. Não tem jeito, não tem mistério. Não volte de um dia para o outro correndo 10 quilômetros. Isso, se puder, busca ajuda profissional, né? A gente falou aqui de médico para diagnosticar, fisioterapeuta, treinador para ajudar no retorno. Conte com ajuda. Definitivamente médico, né? Não vá se autodiagnosticar, não. Não, faz isso não. Se você aí passou por lesão recente, como a Ana, que comentou aqui com a gente, quer mandar uma mensagem pra gente aqui na correria, manda um áudio pra gente, manda uma mensagem escrita, assim, compartilhando a sua história, compartilhando sua volta de lesão, compartilhando, de repente, o momento que você tá, se você tá parado e buscando forças para voltar. Compartilha essas histórias com a gente, comenta aí aqui no Instagram, aqui no YouTube, aqui no Spotify, onde você estiver ouvindo. Conta pra gente também o que é que você faz para evitar lesão, para prevenir lesão. Você tem uma rotina hoje para prevenir? Depois que você já passou por isso? Um outro episódio, hein? Vale um novo episódio, em prevenção de lesão. Aí eu vou trazer o Rafael para falar. Rafael, fisioterapeuta, é o que está lá minhas costas aí de vez em quando. É bom que dá umas dicas pra gente. E como na semana passada a gente teve o hashtag Diário na Correria, já que você pode estar ou não lesionado, está voltando para correr, bota aí o hashtag Voltando pra Correria. Voltando pra Correria, é isso aí. Compartilhando sua história de recuperação de lesão. Compartilhem, continuem compartilhando lá o Diário na Correria pra gente ver e pra gente também se motivar pra gente correr, né? Vamos que vamos? Vamos que vamos. Valeu, pessoal. Boa prova para vocês. Valeu. Boa semana para todos. Boas correrias. Este podcast foi editado por Felipe Mux.